A respeito dos bens públicos, assinale a alternativa correta. As hipóteses de dispensa de licitação para alienação de bens imóveis estão previstas na Lei 866 de 93, devendo o rol ser observado por estados e municípios? Não. Por quê? Porque a dispensa de licitação está prevista no artigo 17, inciso 1. E teve uma ação direta de inconstitucionalidade, salvo engano, número 927. A ação direta de inconstitucionalidade 927, que o STF entendeu que alguma dessas normas 8666 de 93 não são gerais. Ou seja, o que acontece? A Lei 866 de 93, 8666 de 93, ela traz normas gerais sobre licitação. Sendo normas gerais sobre licitação, elas se aplicam, sim, em regra, aos estados e aos municípios do Distrito Federal, porque são normas gerais. Mas o STF entendeu nessa Lei 927 que, em se tratando de dispensa de licitação que está no artigo 17 da lei, e especificamente inciso 1, a linha B, e inciso 2, a linha B, nesses casos de dispensa, vai ser aplicado somente à União. Então, por essa razão, especificamente nesse caso de dispensa, não trata de normas gerais, trata de norma específica para a União, então não se aplica. Conforme o comentário do professor do que concurso, a Lei 866 de 93 dispõe sobre normas gerais sobre licitação para todos os entes federativos, sendo que estes poderão expedir normas específicas para a regulamentação dos seus procedimentos licitatórios, desde que respeitem as normas genéricas referidas na Lei 8666. Ressalta-se que, conforme o entendimento do STF, algumas normas da Lei 866 não são gerais, razão pela qual vinculam apenas a administração federal. Por isso que torna a alternativa A incorreta, é esse finalzinho aqui, porque se tratando de licitação dispensada, o entendimento do STF em razão dessa lei 927 foi que não se aplica aos estados e ao município federal e aos municípios por exceção. São características da autorização de uso privativo de bem público a precariedade, a discricionariedade e a prevalência do interesse do Estado em face particular? Quais são as características para se autorizar o uso privativo do bem público? Que seja interesse público em primeiro lugar ou interesse particular em primeiro lugar? Se o particular que vai usar é um interesse predominantemente particular, então se o uso privativo seria particular, então seria interesse do Estado, a prevalência do interesse particular, por isso está errado. Vamos ver o comentário da professora. Errada, são características da autorização para uso privativo de bem público, a precariedade, a discricionariedade e a prevalência do interesse do particular. Exatamente, a prevalência do particular, não do público, né? Desde que não cause prejuízo ao interesse da coletividade. Letra D. O domínio eminente refere-se ao direito de propriedade do Estado, compreendendo os bens das pessoas jurídicas de direito público. Calma. Submetendo ao regime jurídico especial de direito administrativo. O seguinte, o domínio eminente é um poder que o Estado exerce sobre todas as propriedades de sua jurisdição. Todas as propriedades, não só não compreende apenas os bens das pessoas jurídicas de direito público, compreende de direito privado, eu, você, sua casa, minha casa, todos os territórios, todos os bens. Esse domínio eminente é um domínio amplo que o Estado tem sobre todos os terrenos, todos os bens aqui do território daquele Estado. Veja o comentário da professora. Rafael Rezende Oliveira menciona que o domínio eminente é a prerrogativa decorrente da soberania ou da autonomia federativa que autoriza o Estado a intervir de forma branda, por exemplo, limitações, servidões, aqui na minha casa, na sua, ou drásticas, desapropriação da minha casa ou da sua, em todos os bens que estão localizados em seu território. Era essa frase que eu queria falar. Em todos os bens que estão localizados em seu território,
Então, candidato Aline, que é domínio iminente? Domínio iminente é a prerrogativa do Estado decorrente da sua soberania e autonomia federativa que autoriza o Estado a intervir de forma branda ou drástica em todos os bens que estão localizados em seu território, com o objetivo de implementar a função social da propriedade e os direitos fundamentais. Olha que lindo isso. Ficou bonito, né? O domínio eminente é exercido sobre todo e qualquer tipo de bem que está tudo dominado. O domínio eminente é exercido sobre todo e qualquer tipo de bem que esteja situado no respectivo território do ente federado, a saber, bens públicos, bens privados, res nullius ou bens adéspotas, que são bens de ninguém. Portanto, incorreta. E os bens das concessionárias de serviço público que estejam afetados à execução são impenhoráveis. Correta, por quê? Se eles estão destinados à atividade pública, são bem afetados, inalienáveis e impenhoráveis. Ok? E a jurisprudência do STJ se orientou no sentido de que são penhoráveis os bens desde que a construção não comprometa a execução do serviço público. Eu estava procurando a letra C, eu pulei a letra C. Eu pulei, ó. Os bens dominicais, em regra, podem ser concedidos em garantia. O Estado pode dar garantia, colocar em garantia um bem dele. Ai, tomar uma água, desculpa. Os bens dominicais, em regra, podem ser concedidos em garantia pelo Estado? O que você acha, Aline? Olha, eles colocaram os dominicais aqui, dá vontade de dar em garantia os dominicais sim, porque eles não servem para nada, né? A VUNESP está tentando fazer a gente errar aqui. Porque os bens não servem para nada, dá em garantia isso aí, é o primeiro raciocínio que vem na nossa cabeça. Pega lá aquele terreno que ninguém tá usando pra porcaria nenhuma e já dá em garantia para resolver esse negócio e os políticos tudo corrupto, por que não, né? Quem sabe não criar uma lei autorizando, então automaticamente a gente fala, os dominicais podem ser dados em garantia. Então não tá certo, porque os bens públicos, seja dominicais ou não, eles têm a característica da não onerabilidade. Não podem ser dados em garantia. Se puderem, não vai dispensar essa autorização legal aqui, tá? Se for uma exceção, no caso de dar em garantia com outro bem, aqueles casos de dispensa de licitação, etc., quando ocorrer a alienação do bem, com certeza tem autorização, necessidade de autorização legal. Veja para você ver a letra C. Os bens públicos, incluídos os bens dominicais que não servem para nada, não podem ser concedidos em garantia pelo Estado. Tá? Não pode. Mesmo que não serve para nada, não pode. Porque trata-se da prerrogativa da não onerabilidade. Os bens públicos não podem ser onerados, mesmo que sejam os dominicais. Vamos ver se tem algum comentário legal dos nossos amigos da letra C, para a gente dar uma... Alan, já falou do Alan. Então, o Alan mesmo, ele falou: os dominicais em regra podem ser garantidos pelo Estado? Dispensada a autorização legal? Vamos ver o que o Alan falou. Ó, os bens de uso especial não é possível que sejam alienados, ainda que haja autorização do legislativo. Agora, os dominicais, por outro lado, podem ser alienados desde que, sendo até mesmo dispensável a referida autorização legislativa, mas não está falando em dar em garantia. A alienação não é dar em garantia, sendo até mesmo dispensável a referida autorização legislativa na hipótese de bens pertencerem a empresas estatais, como sociedade de economia. Não é bem isso que eu queria. Não é. Aqui acabou os comentários. Vamos parar. Muda de questão. Foca na conclusão que a professora falou. Não podem ser dados eles são não oneráveis aqui, ó. Não podem constituir garantia real, nem hipoteca, nem anticrese. Seja, bens públicos, seja dominicais ou não, dominiais ou não, são não oneráveis, ou seja, não podem constituir garantia real,
hipoteca nem anticrédito.